satisfação que a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, através da Coordenação Central de Educação à Distância, junto com o Instituto Embratel e o Decanato do CPCH, apresentam mais uma videoconferência. Hoje nós temos um projeto de leitores da Ribalta, que é da Cátedra Unesco de Leitura, junto com o Decanato do CPCH e a Coordenação Central de Educação à Distância, que abre esse espaço para eles virem aqui ao longo desse mês de julho, para fazer todas as segundas e quintas-feiras uma videoconferência. Trata, na realidade, de um projeto para cooptar histórias, leituras e formação poética de pessoas que circulam no cenário poético contemporâneo. Então, está aqui conosco Érico Braga Barbosa Lima, lá no cantinho, que ele é o professor da Cátedra Unesco de Leitura, também professor aqui da PUC-Rio, fez mestrado e doutorado na PUC. E ao meu lado nós temos Ângela Maria Carrocino e ao lado dela Rosa Borne, que são membros do grupo Poesia Simplesmente. Érico, quero agradecer a participação de vocês aqui, trazendo poesia, né? E passo a palavra, você que vai mediar a mesa. Quero também agradecer imensamente a Ângela e a Rosa Borne por estarem aqui. Muito obrigado, Letícia. Eu quero agradecer primeiramente a você e ao CCAD pela cessão do espaço, a PUC-Rio. Estou aqui representando a Cátedra Unesco de Leitura no nosso projeto Leitores da Ribalta. O projeto da Leitores da Ribalta, nós estamos aqui já na segunda videoconferência, tá? Tem a intenção, como você resumiu bem, de cooptar, chamar para o registro pessoas, personagens e personalidades do meio poético contemporâneo, com vistas a regimentar esse registro do que foram os eventos poéticos que deu da década de 90 e da década agora de 2000, e verificar como esses eventos, essa circulação da poesia no meio cultural influenciou a forma de leitura dessas mesmas pessoas. Tá? Ninguém nasce poeta, ninguém nasce performático, ninguém nasce naturalmente interessado em cultura e poesia. As formações são feitas de forma institucional, você aprende a ler no colégio, em casa, mas num determinado momento existe um encontro um pouco mais lúdico, tá? Um encontro efetivamente cultural, que a gente quer chamar de dialógico, tá? Que é um encontro com outras formas de poesia, que é a poesia declamada no teatro, que é a poesia conversada de uma forma livre em agremiações, em bares, ou até mesmo em instituições de estudo. Então nós chamamos para conversar pessoas que têm a formação tradicional, né, de poesia, que é de todos nós, institucional, em casa, em determinado momento tem à sua frente esse choque de se encontrar com outras formas de apresentação, de estudo, de interesse pela poesia, que é através do teatro e através de agremiações, de outros estudos e apresentações performáticas. Nós temos hoje a honra de receber Ângela Carrocino e Rosa Borne, que são componentes do grupo Poesia Simplesmente, mas que têm também a sua própria história de leitura e têm as suas impressões muito pessoais e singulares sobre o que são os movimentos poéticos da contemporaneidade. Por isso eu vou passar a palavra a elas, se sintam à vontade para falar sobre a sua própria formação de poesia, qual foi a primeira vez que vocês leram um poema, quais foram as primeiras impressões que vocês tiveram com as primeiras formas poéticas, que ensinou vocês a ler poesia, como nasceu esse interesse, até nós chegarmos a esse período de transição, que supostamente é uma etapa importante na carreira poética de vocês. Eu passo a palavra a vocês, se sintam à vontade para começar o ponto que vocês julgarem mais interessante. E aí, Ângela? Vamos começar por onde? Bom, eu vou falar uma coisa que para mim, como psicanalista, que é a minha formação profissional, é muito interessante. O meu primeiro contato com a poesia vem da relação com meu pai. Meu pai escrevia e era um admirador, assim, eu sou baiana, meu pai era um admirador do Castro Alves, e eu lembro do meu pai recitando o Navio Negreiro, assim, muitas vezes, espumas flutuantes. E muito interessante, assim, porque até que o Érico nos convidasse, a PUC nos convidasse para vir aqui, eu nunca tinha feito esse resgate, né? O meu avô também materno, ele também escrevia,
E efetivamente eu nunca tinha me dado conta que eu trago essa ascendência, assim, esse viés poético, né? A poesia está tão presente assim Desde, na vida da gente, desde muito pontualmente, tempo. né? É. E eu lembro que assim, quer dizer, eu fiz uma separação quando pensei nesse trabalho aqui hoje, entre a minha formação em prosa e em poesia. Eu lembro que eu comecei lendo a Biblioteca das Moças, era um ratinho de leitura desde pequena, a Biblioteca das Moças, que eram os livros velhinhos que a minha mãe tinha, e que tinham duas autoras principais, assim, eram livros assim, de caráter moralista, onde todas as heroínas casavam com homens de bom caráter e bem-sucedidos. Então essas autoras eram Emily Lee e Eveline Lemaire. E li, e já vi que a Ângela também vai falar um pouco disso, né? O Mundo da Criança, que acompanhou minha infância inteira. Monteiro Lobato foi uma outra coleção que eu li, passei a infância lendo. E descobri também que a literatura americana teve uma influência fortíssima. Então eu li Moby Dick, do Mark Twain, O Príncipe e o Mendigo, O O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway, Leonor Porter, que eu li Poliana e suas variações todas, Poliana Menina, que era muito nessa linha da Biblioteca das Moças, né? O Henry James, Os Inocentes, A Cabana do Pai Tomás, eu lembro até hoje de quando eu li esse livro, do Stowe. Maria Luísa Alcott, que falava, que tinha aquela série das mulherzinhas, as mulherzinhas crescem, as mulherzinhas casam, os 8 primos, tudo girava em torno de uma família enorme de mulheres. Então, revistas em quadrinho, assim, nossa, povoou minha infância inteira. E eu lembro, assim, uma outra memória afetiva, o trabalho tem a ver com a memória afetiva. Eu tinha uma professora chamada professora Cleia, e eu era uma criança muito levada. Então o jeito que ela encontrava de fazer com que eu sossegasse era me dando livros. E ela uma vez me conta uma história, eu devia ter uns, sei lá, eu aprender a ler tinha pouco tempo, sei lá, uns 8 anos, 6 anos, lembro bem. E ela tinha um livro enorme, o maior livro que acho que eu já vi na vida. Eu não sei se é hoje a minha lembrança infantil que faz com que esse livro hoje me pareça tão grande. E era um livro com todos os contos de fadas. Então, para mim, assim, o mundo estava contido ali naquele livro. Eu lembro que eu li os contos de Andersen, Irmãos Grimm, contos de terror, as fábulas de Esopo e La Fontaine. E algumas histórias em especial, e até fiquei me perguntando sobre isso, Érico, por que algumas histórias ficaram mais marcadas. Por exemplo, a Vendedora de Fósforos, para mim, é até hoje uma história mágica. A Princesa e Ervilha, achavam barata aquela história de uma única ervilha debaixo de 20 colchões, ainda assim, porque ela era uma princesa, aquela ervilha era anotada, né? Ela acorda muito cansada. Depois disso, eu lembro que eu me enveredei... Alice no País das Maravilhas também, para mim, era encantado. Ainda nessa linha dos americanos, eu li Edgar Allan Poe, né, A Carta Roubada, e eu adorava aquela evidência daquela carta que ninguém via, que a rainha deixa exposta ali como evidência do pecado e ninguém vê. Mas né? Era uma leitura individual, intimista, Não, porque que havia carregado também de sonho, de representação disso. Ou seja, você mostrou um hall, uma lista de livros que tem um caráter ideológico muito forte, institucional muito forte. Né? Eu ia lhe perguntar logo depois do Poliana, que de certa forma é um marco no adocicamento geral da coisa, se houve alguma literatura transgressora ou vanguardista, alguma coisa que se tivesse chamado a atenção, para além daquilo que já estava, de certa forma, coordenado, coadunado com a vigência ideológica, com as normas do bem viver, né? Não seria uma espécie de fuga essa sua leitura, muito pelo contrário, seria uma adequação, ou também há muito de sonho nessas leituras que você fez. Eu acho que essas leituras primeiras, elas vêm de um oferecimento mesmo da família, né?
Quando eu começo a escolher minhas leituras, eu entro pela Edgar Allan Poe, que a Carta Roubada já aponta para uma transgressão. O Corvo, que eu lembro que Assassinato na Rua Morgue, são livros que eu lembro. A Revolução dos Bichos, eu lembro que era assim, saído do forno, assim. Eu fiz essa pergunta também justamente porque eu conheço o caráter da sua poesia e sei que tem um caráter transgressor, um caráter forte, né? De evidenciar aquilo que está aí escondido, né? E chama a atenção o fato de que nem sempre a nossa formação ela é homogênea, vamos dizer, você vai ser um menino rebelde desde o início, desde a infância, para depois confirmar aquilo que se via desde sempre, né? Não há essa necessidade. Eu acredito, de certa forma, como há períodos de descobertas, períodos de esclarecimento, períodos de seleção. Você escolhe num determinado momento para que caminho você quer seguir. Eu vou pedir para você interromper nesse momentinho a sua leitura, para poder passar um pouco a palavra para eu estava até preocupada, porque depois de Rosa... Porque senão não sobra também mais livros infantis. Pois é, ainda mais que muita coisa está batendo, né? E inclusive essa formação de leitor vindo do pai. Meu pai era poeta, estou até para lançar agora esse ano um livro chamado Tal Pai, Tal Filha, que são poesias minhas e de papai. Então, quer dizer, desde que ela começou, que ela falou do pai, eu falei, estou roubada, não vou ter mais nada para falar. Mas era assim, na casa de minha avó, paterna, nós éramos 18 netos, e aquele burburinho deixava as 3 irmãs solteiras muito agoniadas. Então elas faziam uma roda de leitura, pegavam, em princípio foram os livros do Monteiro Lobato, depois vinham livros de mistério também, porque elas gostavam de parar no meio, para na semana seguinte, porque todo domingo tinha reunião na casa da vovó. Então tinha aquela hora que era a roda de leitura, cada um ia lendo um trechinho, e quando estava assim no auge de um suspense, ela, por hoje acabou, tem que esperar a próxima semana. Quase uma sessão analítica. Cenas do próximo capítulo. Mas funcionava, e depois a gente, depois daquelas leituras, começava a fazer teatrinho entre os primos, interpretando os personagens, aquilo dava pano para manga. E sossegava os sobrinhos, né? Que era o objetivo delas. E papai, além do papai ser poeta, ele adorava declamar. Quando ela falou no Navio Negreiro, eu falei, pô, se ela tivesse lido aqui minhas anotações, diria que também. Quem ela aqui? Papai, Luzia do Navio Negreiro e Juca Pirama. Ele recitava aquilo, fazia uma encenação. Então, e a gente ia decorando junto com ele. Ele começava e a gente terminava. Então, isso ia atraindo para a poesia, né? E uma coisa que eu achei que era muito importante e que hoje em dia não tem mais é um horário de biblioteca na grade escolar. Eu me lembro que eu estava em escola pública e nós tínhamos um horário em que a turma ia inteira para a biblioteca, escolhia um livro, sentava, lia, trocava, depois levava outro livro para ler em casa. Tinha um horário dentro da grade escolar para a biblioteca. E hoje em dia não tem mais. Eu trabalhei na biblioteca do Pedro II, do primário, e aliás me tiraram porque lugar de professora não é na biblioteca, e quando a gente estava fazendo um trabalho maravilhoso na biblioteca, atraindo aluno, premiando aluno que lia bastante, promovendo um concurso de poesia. No meio do concurso me tiraram da biblioteca e puseram um funcionário administrativo. Entendeu? Quer dizer, a biblioteca perde, a leitura perde com isso, né? Mas, enfim, posso fazer nada. Se chamava atividade de leitura, pelo menos no meu colégio Santo Agostinho, era atividade de leitura, né? Eu acho que o termo atividade é muito confundido, né? A atividade está mais para educação física do que para atividade de concentração. É tomado, de repente, às vezes, como uma atitude muito passiva, né? E não de construção, porque não é visível. Acho que passa também muito por ali. E ela falou do livro Mundo da Criança, né, que eu trouxe até para mostrar, que
São 15 volumes, mas tem 2 volumes, Érico, que são de poesia, e são todos ilustrados, você vai A gente poder pode, ver. inclusive, mostrar. É, Próxima tela. olha, ele é todo ilustrado, e isso me deixava, assim, apaixonada. Meu sonho de criança era ter uma poesia minha desse livro. Ou seja, o poema ele vem, praticamente ele nunca vem sozinho, né? Não sei se eu posso me antecipar uma conclusão dessa, né? Mas o poema, uma palavra escrita, normalmente ela tem a sua atração porque ela é falada, porque ela vem encaminhada, vem embalada, né? O seu conteúdo vem embalado, uma embalagem colorida, interessante, que também é um trabalho artístico, feito e pensado para ser colocado paralelamente a esse trabalho de poesia. Tá? A preocupação do seu pai com falar, com o artístico da declamação do poético, é porque não vai se esperar que uma criança saiba exatamente o que está sendo dito em cada palavra do poético, né? Que atente para certos significados que é necessário você ter um certo amadurecimento. Né? Ou seja, o poético, para nascer, pelo menos o interesse por ele, eu vejo como ele nunca pode vir sozinho, ele tem que sempre vir atrelado a coisas que, de certa forma, não são muletas, mas são naturais do próprio processo poético. Né? E, de certa forma, o que a gente tenta captar aqui é como se dá essa passagem desse sistema poético, vamos dizer assim, né? De uma situação que é a da infância, que eu não sei que você hoje em dia ainda tem, e como se dá essa recuperação no momento posterior. Tá? Eu não sei, mas eu tenho a impressão de que quando a gente lembra da infância e lembra também da nossa primeira aproximação com o palco, com o performático, é uma sensação de felicidade infantil. É como se ele dissesse, agora que eu estou estudando poesia, estou sentindo criança mais uma vez. Não é só a descoberta através do poema, mas a descoberta pelo poema. Tá? Será que é isso? Será que eu estou adiantando um pouco demais? Vocês percebem isso no movimento poético atual? Então, um pequeno salto. Esse prazer lúdico, né? Exato. Porque eu acho que o Érico está fazendo referência a isso, uma vez que a gente faz parte de um grupo, né, Ângela? E a nossa praia tem sido essa. A integração de linguagens, onde a gente fala poemas o tempo inteiro, onde a gente tem eventos. A gente não fala poesia, a gente interpreta poesia. Tem a coisa do teatro, tem a coisa da música envolvida nisso. E a gente, em outras palavras, a gente está no palco o tempo inteiro, né? Eu sinto esse prazer lúdico, eu até brinco. Digo, gente, a melhor coisa para mim é subir no palco. Eu acho que eu resgato um pouco daquela menina rebelde, assim, querendo ocupar os espaços, né? Eu acho que esse meu amor, assim, por falar, eu acho que a poesia falada tem uma peculiaridade que não sei, eu adoro, justamente como você falou, foi papai que falava poesia. Papai, ele lia história em quadrinhos pra gente, fazendo vozes diferentes para os personagens. Vinham crianças da vizinhança inteira para ver papai ler historinha. Entendeu? Ele deitava, me lembro, ele deitava na cama e ia ler para minha irmã caçula, temporã. Aí chegávamos nós e os nossos amigos. A cama ficava que não tinha mais espaço, porque ele interpretava. E a gente, então o interpretar para a gente sempre foi muito importante. O ouvir, né? A roda de poesia, a declamação, a interpretação dos personagens, isso tudo foi... E eu resgatei agora, né, nos eventos, frequentando os eventos e coisa, e eu achei que a minha poesia cresceu conforme eu fui ouvindo mais, entendeu? Eu acho que quando eu ouço a minha própria poesia, quando eu leio em voz alta, eu descubro erros que quando estou olhando o papel eu não vejo. Parece que a fala instaura uma terceira instância, né, entre você e o texto. Parece que eu saio do Ângela autora, entro no ouvinte, né? Ao mesmo tempo que eu estou interpretando, eu estou ouvindo, aí eu descubro pecados. Embora, assim, eu penso o seguinte, é diferente, assim, essa transmissão da poesia para a criança pela via oral e para o adulto, quer dizer, eu acho que o efeito que se opera num adulto é outro, é muito mais esse talvez de
rebuscar um pouco mais a crítica que a gente tem em relação ao próprio texto. O mundo de Diferente, percepção né? é diferente, É outro, as expectativas são diferentes. Eu acho que a gente sente mais que a poesia não foi feita só pra gente. Quando você escreve, eu pelo menos sou assim, eu quando escrevo, eu estou escrevendo pra mim, eu estou escrevendo o que eu quero falar. Na hora que eu leio, eu estou ouvindo o que alguém escreveu, não necessariamente eu. Então, me agrada? Posso passar essa mensagem? Errei, não consertei, não é bem assim. Eu acho que a gente passa do papel do autor para o papel do ouvinte. E aí, Pelo menos você vive, a gente vê duas por outro dimensões, ângulo, né? por outro ângulo a própria poesia. Eu não sei, às Se bem vezes... que eu acho que, Ângela, um texto ele tem sempre endereço, mesmo na hora que a gente está trancada. Se a gente não endereça o outro, eu não acredito que a gente escreva. Isso eu queria perguntar, se esse ouvir da poesia não pode ser feito justamente no momento em que você está escrevendo. Ou seja, há algo, como você comentou, que se escreve para si. Quando eu estou de frente para o Não papel, existe isso. eu escrevo só para mim. Tá? Mas existe também aquele escrever em que você pressupõe aquele público, em que você já tem um certo domínio de uma certa oralidade, então você já está escrevendo, para simplificar, uma poesia que é oral, é uma poesia que é para ser lida, que é uma poesia que não pode ser falada certas coisas, porque você não confessa nem as paredes do quarto, para dizer o Nelson Rodrigues. Tá? Então esse pressuposto desse público para o qual você escreve, ele muda o seu fazer poético também. Muda. É justamente o que ela está falando, a gente pressupõe que escreve para outro. Eu escrevi poesia há muitos anos para ninguém ler. Mas tinha endereço. No momento... Nem que seja para aquele que lhe Tinha um contar, momento, eu acho que eu entro um pouco tinha um nessa momento da seara. minha libertação, entendeu? Daquilo que eu não tinha coragem de falar, eu botava no papel. Então, se eu não tinha coragem de falar, eu não queria que ninguém lesse. Não, é porque ninguém Entendeu? podia ler que você botava para o outro num papel, esse outro que não leria jamais. Pois é, eu botava num É uma papel outra maneira para não... de, Ângela, de... Pois é, mas é exatamente. Então, eu acho que depois de um determinado momento, eu passei a escrever o que eu quero falar, sim, mas que o outro pode ouvir. Entendeu? Um processo de triagem necessário. Tem uma triagem. Até uma coisa que eu me ressinto às vezes é que as pessoas acham que tudo que você escreve é autorretrato. Não consegue separar um poeta da sua poesia. Ele acha que a poesia é o retrato dela. Então eu tenho uma poesia que eu gosto muito, um poema que eu gosto muito, mas que eu ainda não coloquei nesse livro, nem vou colocar nesse segundo, até em respeito a uma tia, irmã do meu pai, que é a única irmã dele viva, porque ela ficou apavorada quando ela leu a poesia, porque é erótica. E ela falou, Ângela, você está se expondo. Eu falei, mas não sou eu, tia. Não, todo mundo vai ler e vai achar que é você. Então, como ela me prestigia sempre, está sempre comigo, eu gosto muito dela, enquanto ela estiver viva, essa poesia não vai sair da gaveta. Porque ela não consegue separar. E eu sinto que... Respeito a esse público específico, Então, micro, mas muito importante. mas eu vejo isso muito nas pessoas à volta nos eventos, elas vêm falar comigo sobre a poesia. Isso é assim. Não, gente, isso é uma poesia, um poema, não sou eu. Ah, mas eu acho que tem muito de você aí. Essa criação da personagem biográfica é muito interessante também, não só no que as pessoas julgam as outras, mas no que elas julgam de si mesmas. Ou seja, só se sentam para escrever poesia para aquilo que seja extraordinariamente confessional. E também dentro dos moldes de um poético, que a gente nunca sabe exatamente que molde é esse, mas se supõe que seja o molde poético vigente, normal, como se existisse um determinado padrão. Mas antes de entrar nessa questão... Mas antes de sair dessa essa questão... sim, vocês estão muito quietinhos. eu queria colocar uma questão, assim. O que me interessa muito nesse projeto de vocês, quando fazem esse resgate da leitura, é que eu vejo o seguinte, essa coisa que a Ângela falava, a gente escreve pra gente. Não, eu acho que a gente escreve um pouco para aquele que formou a gente também. Eu acho que a escrita é um modo de resposta a todas as leituras que a gente fez, ou algumas leituras que foram mais importantes, aquilo que marcou mais a gente.
Então, o que eu vejo, a gente faz um resgate, assim, quando vocês fazem um trabalho de resgate aqui, fazendo a gente pensar um pouco dessa poesia que a gente escreve e apresenta hoje, mas eu não perco a dimensão de que esse poema que a gente escreve hoje é uma resposta a tudo isso que nos formou. Que, de certa forma, pode não estar presente de forma muito visível, não muito destacada, muito pelo contrário, né? Ela está totalmente diluída. Isso. Eu não sei se eu posso estar equivocado, óbvio. De uma maneira encobridora, né? Que a gente chamaria em psicanálise de maneira porque encobridora. há pessoas, há poetas e há poetas, a gente que trabalha mais com memória, né? Normalmente a gente tende a esquecer muito passado e bola para frente. Né? Mas eu vejo uma tendência de, a partir do momento que a pessoa começa a ter um maior comprometimento, vamos dizer assim, um maior envolvimento com a poesia em todas as suas manifestações, ela começa a trabalhar com o que lhe é apresentado a partir daquele momento. Raramente a gente faz um resgate, como vocês bem disseram, né? Pegar um Castro Alves, era da infância, mas na verdade não é que seja da sua infância, porque é da infância compartilhada. Você está pegando um cânone, porque aquilo fez parte do imaginário de uma determinada geração. Tá? É muito raro você voltar e ver como você pensa, como aquilo se constituiu. Porque eu tenho visto normalmente a pessoa começar a se envolver com projetos de pesquisa de determinados poetas, com determinadas formas de apresentação da poesia de que nunca suspeitava, mas sempre daquele momento para frente. E aí é que eu queria perguntar justamente aqui, vocês falaram do momento inicial da formação poética de vocês, da formação de leitura geral, porque o que interessa é o envolvimento com a leitura, com todos os seus componentes. Tá? Eu queria saber se esse interesse pela leitura e esse interesse pela poesia, porque o nosso filho também é mais a poesia do que qualquer leitura, como é que ele se manteve entre altos e baixos até um momento decisivo, que pode ter sido um encontro com esse circuito de poesia ou com um interesse pela cultura. Será que esse interesse pela poesia ele teve esse plus, esse momento mágico com seu pai recitando, se lembrando também do seu pai, e aquilo ficou como um momento isolado, teve uma continuidade, até o momento em que vocês começarem a se envolver com outros poetas, com gente da cultura, com atividades acadêmicas que envolvessem a poesia, esse momento inicial de descoberta, ele se elevou, ele teve um increasing, um aumento, ou ele foi arrefecendo? Será que a vida foi... Não, na minha história teve uma continuidade. Eu, muito nova, comecei a ler, a me envolver muito com questões políticas. Então, circulavam os textos poéticos, Brecht, todo mundo lia, Mayakovsky. Eu lembro que havia algumas poetas chilenas que a gente vê que faziam parte de grupos políticos, de mulheres envolvidas com movimentos feministas. Todo mundo lia Simone de Beauvoir. Então eu lembro assim que o texto poético assim ganhou muita força nessa época, porque era importante você decorar alguns versos e sair recitando, né? E na minha história, pelo menos, aí eu passei os franceses, então lia Mallarmé, lia Rio, que já é alemão, mas fez muita coisa na França. Eu lembro que eu lia muito Prévert, que era um poeta assim, que outro dia um amigo voltou de Paris, me trouxe um exemplar, fiquei felicíssima, porque eu tinha, né, não tinha em português, então tinha umas cópias piratas. Depois eu nem entendi porque as cópias eram piratas, porque não eram poetas exatamente, poemas de cunho político, né? E que mais de poesia? Então, uma coisa que me influenciou muito, embora não fosse poesia, foi o Camilo Castelo Branco. Eu achava assim aquilo de uma poesia, amor de perdição e amor de salvação. E Fernando Pessoa, o Eu Profundo, eu achei engraçado o telefone de você, né, conversando, o Eu Profundo e os Outros Deuses, assim, era o meu livro de cabeceira durante anos, tanto que o meu exemplar é velhinho. Aí eu lembro alguma coisa no convite que você falava, mas por exemplo, se a gente tem um segundo exemplar, eu falei assim, puxa, ele foi no meu livro de cabeceira. E você, Ângela? Bom, comigo já foi diferente. Eu me tornei poeta. Eu descobri a poesia assim como uma forma de escape na hora da redação. Se fazia uma redação em forma de poesia, os professores amavam. A nota com certeza era alta e para mim era mais fácil.
escrever em forma de poesia. Então, no antigo ginásio, né, me lembro na segunda série, então a minha professora amava minhas poesias. Depois ela trocou de professora, ela dizia assim, nós temos uma poeta na sala. Nós temos poetas na sala. A Isabel escreve muito bem. A Ângela também. A Ângela era sempre pequenininho, mas não me abaixava a nota, estava bom. Então a poesia no ginásio, as coisas foi crucial. Depois comecei a trabalhar, eu correndo para cá, para lá, para cá, e a poesia começou a entrar na gaveta, ninguém mais lia, era só para mim. Casei, criei filhos e a poesia amortecida ali. Eu sou artista plástica também, então me dedicava mais à arte, a pinturas, colagens e coisas do que a poesia mesmo. A poesia era muito secreta. Tinha um diário. Esse diário era muito importante, de quando em vez ele saía numa forma de uma poesia de novo. Mas o meu sonho era assim, quando eu me aposentasse, eu ia ser artista plástica totalmente. E quando eu me aposentei, eu me tornei poeta. Eu comecei a frequentar os encontros de poetas e aquilo foi despertando um pouco antes, com a separação. Aquilo que eu falei para você, quando eu começo a escrever, eu comecei a escrever para mim, tudo que eu queria falar, tudo que estava me matando, eu botei no papel. E aí comecei a ler para uns amigos mais perto. E esses amigos me levaram aos encontros de poetas. E ali eu a partir daí me achei. Que você se autorizou poeta? Aí eu me achei. Uma coisa que eu acho curioso é que a poesia, para se manter viva, ela precisa ser um motivo de um diálogo, tá? Ou então parte preponderante do diálogo, uma desculpa para o diálogo, tá? Uma desculpa para o diálogo político e uma desculpa para o diálogo para consigo mesmo. Você, de certa forma, você se entender, você se colocar de frente para o espelho e dizer quem é você. Aí você vê você mesmo falando para si e você se descreve. Então ela não sobrevive, por mais que a pessoa ache que não estou escrevendo para mim, não, eu estou escrevendo para o outro eu, de certa forma. É uma necessidade de você estabelecer um contato com alguém que faz com que essa poesia, como pretexto, como fundamental, ela permaneça. Era necessário decorar os poemas para se manter antenado, porque aquela personalidade daquele poeta estava antenado com a motivação política de vocês. Não é verdade? Então, eu imagino que o próprio Fernando Pessoa também ele tem um pouco de desestruturador do próprio eu, é um sentimento diferente, é uma mensagem diferente que você está recebendo, mensagens ao próprio livro do Fernando Pessoa, e no momento em que você, de certa forma, vamos dizer, satisfeita com a sua arte, que você já tinha a sua própria arte, que não era a poesia, mas você teve a necessidade de estabelecer um novo diálogo, o viés foi o poético. Agora, tem uma coisa interessante que a Ângela coloca, que eu sempre me pergunto assim, o que faz com que, num determinado momento, a gente passe a se autorizar poeta? Isso é interessante. Vocês conseguem responder isso para mim? Pois é, eu acho que isso tem um marco, assim, quando eu posso dizer, a primeira vez que eu disse para uma outra pessoa, eu sou poeta, porque a gente está se definindo por uma nova categoria. Até um certo tempo da minha vida eu não fazia isso. Eu lembro que eu sempre escrevi, eu tenho muita coisa escrita da vida inteira, mas eu achava que eu não era poeta, nem pensava nisso. Até que teve um concurso no SESC que um amigo resolve se inscrever, me pede para levar para ele e diz para mim assim, leva um poema seu também, que ele tinha lido algumas coisas que eu escrevia, e aí ele me propõe, aí eu falo, não, então eu não vou levar nem o seu nem o meu, porque eu não sou poeta, não vou entrar numa... Aí a gente inverte, ele pega um texto meu que ele tinha gostado, ele resolve levar, aí eu... Por um desses acasos da vida, porque o poema nem é tão bom, eu ganho o concurso do SESC e ele ganha segundo lugar. Ele diz que a proposta dele me atrapalhou. Eu falei assim, bom, mas aí eu começo a frequentar oficinas de poesia, quando eu conheço, tenho o primeiro contato com as pessoas de poesia, simplesmente, porque até então eu nunca tinha feito nenhum curso assim, voltado para isso. Lia muitos ensaios e tal, mas não tinha interesse mesmo de sentar numa sala, num curso. E aí eu
começo a frequentar algumas oficinas literárias, que foi de onde surgiu o nosso grupo Poesia Simplesmente. Mas a partir dali, quer dizer, o próprio movimento que eu faço, o próprio fato de ter que ir lá até o Sesc e assumir ali, falar, eu tive que ler o poema, eu acho que foi a partir dali que eu me autorizei, muito timidamente, muito crítica, porque até hoje eu sou muito crítica, tenho muitas questões com a poesia falada, eu acho que muitas vezes é uma falácia, eu acho que o poema bem falado, às vezes ele escamoteia essa coisa da falta de qualidade do texto, é preciso, isso para mim não passou. Eu acho que a cada vez tem poetas que destroem a própria poesia quando falam, né? Isso às vezes a gente vê muito isso nos encontros, pessoas com poesia lindíssima. Quando você lê, ela é lindíssima. Quando ele fala, você... Mas, via de regra, eu verifico com muito mais frequência o contrário, assim, de textos, quando eu leio, eu falo assim, gente, então era aquele texto que eu ouvia. Então, a prioridade para mim continua a ser o texto. Eu acho que nada substitui o texto escrito, quer dizer, eu acho que ele pode ser bem apresentado. Eu acho que isso mudou sim. Você pergunta, muda quando a gente passa a falar o texto? Muda. Eu tenho uma crítica que eu não sei se é bem-vinda para mim, porque eu faço uma crítica em cima disso, desse meu movimento novo, que é escrever pensando como que aquele poema vai funcionar no palco. Eu acho que eu sempre perco em qualidade, toda vez que a minha preocupação vai por aí. Então eu tento deixar isso de lado e escrever os textos que eu tenho que escrever. E daí, depois, aí fazer um movimento contrário. Uma vez o texto escrito, pensar se aquele texto vai caber ou não. Mas essa preocupação na hora que a gente está escrevendo, eu acho que ela é sempre perniciosa. Eu acho que ela nem comporta. Eu acho que você, na hora de falar, você pode até fazer as modificações que se fazem necessárias. Eu falo o seguinte, mas você escrever pensando se aquele texto vai funcionar. Mas é difícil alguém escrever para... Existem momentos, existem movimentos. Né? O momento de você escrever um poema que se movimenta em direção à plateia. Né? Existe aquele momento em que você tem uma coisa mais intimista e você movimenta em direção a si mesmo, escreve uma coisa até mais prosaística. Né? A partir do momento em que você falou de autorização, e me ocorreu uma palavra que se chama profissionalização, que é muito perigosa, que vai junto de outra, que se chama militância, que a gente também pode fazer uma crítica positiva ou negativa em relação a isso. Né? O profissional talvez seja aquele que se especializa em agradar a sua plateia, e aí toda a sua concentração poética está em fazer um determinado tipo de poesia para um determinado público. Isso pode ser bom ou pode ser ruim, eu não sei, mas é um movimento mais no sentido do espetáculo poético em si, né? E você tem essa profissionalização. Por outro lado, eu estou fazendo uma crítica que eu quero que vocês lhe respondam, não é concordar ou dialoguem com ela. A questão da militância. Outro dia eu ouvi a expressão, o importante é participar da militância poética. Militância, para mim, tem uma conotação um pouco marcial, belicosa. É muito belicosa, e muito do belicoso faz porque está recebendo ordem de alguém, ou seja, um pouco inconsciente também. E parte daquilo que você acabou de dizer, não, eu vou até o lugar, me apresento e tal, ou seja, eu participo. Isso é uma outra coisa. Mas de repente, essa militância pode se esgotar no só fazer e não fazer poesia. Efetivamente. Tá? E aí isso volta para o reconhecimento, que eu queria perguntar a vocês, como é que vocês definem esse reconhecimento, afinal, se é possível definir esse reconhecimento de poeta? Será que o poeta é o que escreve o livro? Ou a gente está sempre buscando alguma espécie, qualquer que seja, de reconhecimento social, institucional, seja publicando um livro, reconhecimento da publicação, seja participando de uma oficina, reconhecimento técnico, você já adquiriu uma técnica, ainda que pelo menos teórica, para o desenvolvimento do poema, você recebe o aplauso das pessoas, você vai aos lugares, mas você tem vergonha de recitar, mas você conhece as pessoas para as quais você apresenta e troca os poemas com elas. Então você tem um outro para dizer alguma coisa a respeito do que você faz. Você vai aos lugares, faz um poema só, mas as pessoas estão vendo vocês ali, e você é coberto pela aura poética, não é de uma forma quase que inconsciente e natural.
Tá? Será que é certo isso? Em que grau vocês veem que isso acontece? Vocês que participam dos eventos, mais a miúde, né? Eu estou bem deslocado disso agora. Né? E como isso, e aí a pergunta pessoal e aflitiva, como isso afetou vocês, tá? Na próprio fazer poético de vocês, e principalmente, uma coisa que nós estamos esquecendo, na leitura de poesia. Não é só o fazer, é como vocês vão buscar outros textos, porque vocês vão buscar referências também. Tá? E como você passa a ler os textos antigos, como você passa a ler um texto que antes você lia e agora você é só declamado, como que todo esse movimento em que vocês se meteram, se enfiaram, né, ele influencia o pensar de vocês sobre a poesia? Pode pegar por qualquer um desses fios. Nossa, Érico, sem número de questões. Mas assim, aquela coisa que você diz assim, a última informação é que prevalece. Prevalece, eu estava pensando o seguinte, eu sinto uma ligação muito forte com o texto do Lorca. O que eu sinto é o seguinte, o movimento do grupo, a cada vez que a gente tem que parar para montar um trabalho, escolher poemas, sejam nossos, sejam de outros autores, principalmente de outros autores, é o que está interessando aqui nesse momento, faz com que a gente volte aquele texto que a gente já conhecia ou descubra um texto novo. Né? Então, eu lembro que a gente fez um trabalho com os textos do Lorca, que parecia que eu estava lendo Lorca pela primeira vez. E eu que gostava tanto do poeta de Nova York, que já nem ligava mais para o poeta de Nova York, me voltei para outros poemas dele, que cabiam mais naquele espetáculo que a gente estava montando. Então, assim, eu diria que um bom uso que eu tenho tentado fazer, assim, a cada vez que a gente vai montar um trabalho que envolve outros poetas, principalmente um poeta a quem eu vou retornar, eu acho que eu li bastante poesia, e aí, volta e meia eu estou fazendo esses retornos, é assim, é essa coisa de ter um olhar novo a partir do trabalho, o trabalho da gente estimulando esse novo olhar, porque a cada vez que a gente volta, eu não acredito em repetição do mesmo, eu acho que a gente repete para voltar para um outro lugar, e isso eu acho que nesse sentido, o trabalho do grupo está ajudando muito. Quer dizer, é um resgate, mas é o resgate do conhecido, é o familiar que retorna, mas com um olhar novo, sempre. Tem funcionado assim. Uma coisa que o trabalho do grupo tem me ajudado muito é essa coisa que ela está falando, de você trabalhar com outros autores e coisas. E nos leva a fazer um trabalho de pesquisa, a procurar conhecer mais, e aí você estuda a biografia, e você lê 500 poesias para selecionar 2 ou 3, e nisso tem me ajudado muito a internet. Muito, sabe? Porque nem tudo você tem, né? Não dá também para você ter. Professora já viu, né? Então eu vou para a internet e fico pesquisando, eu pareço maluca. Minhas filhas ficam, pô, mas você tinha medo do computador, agora não sai mais dele. Mas é porque ali eu encontro um mundo, né? Um mundo. Você pode escolher, selecionar aqueles que você quer, vai e volta e torna a ler. E para mim tem sido assim, uma bengala. Nem mais é uma bengala, é um andador, porque apoia dos dois lados da internet. Tem sido maravilhosa. Essa pesquisa, então, ela ajuda até a redimensionar toda a poesia que você já conhecia. Tudo que eu já conhecia e está ampliando muito meus horizontes. Eu não tenho formação na área de letras, né? Eu sou pedagoga e a parte de letras não tenho. E eu sinto falta disso. Ela está falando das oficinas e coisas. Eu tenho medo de entrar em oficina. Meu medo sempre foi de ser bitolado para o caminho para a visão do professor, entendeu? Mas conforme eu estou lá dentro, eu já estou sentindo necessidade de fazer não 1 ou 2, fazer 5, porque aí não tem como seguir uma direção só, né? Expandir ao máximo os horizontes. Eu acho que esse meu começar a frequentar os grupos, e os eventos e participar do grupo Poesia Simplesmente ampliou demais meus horizontes e
Como vocês acham que funciona? Porque uma coisa é você participar de um grupo integrado, que tem suas responsabilidades em relação a apresentações, a pesquisas, depende. Há grupos mais performáticos, grupos mais musicais, há reuniões ocasionais, pessoas que se encontram para fazer um determinado trabalho, depois se dispersam, há gente que senta somente para condensar a poesia. Mas você participar de um grupo fechado ou de uma organização razoável, uma continuidade razoável, é uma forma de você trabalhar. Esses grupos se reúnem com a finalidade de se apresentar e apresentar a poesia por um novo viés para um público, obviamente, mais amplo. Vocês têm condições, capacidade de arriscar qual a eficiência dessa exposição, dessa tentativa, desse projeto, ou seja, para esse público que a gente tenta alcançar, aqui o professor ele tem o seu público garantido, de certa forma, né? Não tem que se preocupar muito com isso, mas os grupos poéticos, as apresentações, tem que se preocupar com o público, chamar. Como é que você acha que passa esse interesse pela poesia? Será que ele funciona de forma a criar semente de interesse? Ou ele fica um pouco esgotado na superficialidade, no torno de artifício? Vocês acham que ele planta coisas construtivas, que estimulam as pessoas a pesquisar, a se interessar mais pela poesia? Olha, o que a gente pode falar assim, a Ângela, né, eu acho que vem acompanhando isso também, né, Ângela, a gente, nesse processo aí do grupo, é o seguinte, algumas pessoas que chegaram para ouvir poesia nesse evento que a gente promove semanalmente, hoje elas passaram a escrever. O que eu não posso arriscar a falar é da qualidade da produção desses textos. Porque são pessoas assim, quer dizer, não dá para a gente falar, teria que sentar com essas pessoas e conversar sobre a história de leitura dessas pessoas, em que momento é que entra a frequência a esses eventos que a gente promove. Mas o fato é que volta e meia tem alguém que diz assim, olha, comecei a escrever aqui com vocês, e começa a trazer o texto, e começa a arriscar, quer dizer, possivelmente pessoas que já pensavam poesia, não vão a um evento, eu acredito que elas não resolvam frequentar um evento de poesia de uma hora para outra, se já não tiver alguma aproximação com isso, e talvez para algumas funcione como a possibilidade de passar a apresentar ou arriscar escrever aquilo que elas já vinham pensando, ou simplesmente haviam rascunhado. Quer dizer, a gente nunca conversou mais sobre isso com as pessoas, assim, de aprofundar mais, mas certamente a gente tem recebido esse retorno. Eu tenho feito diferença. Eu tenho um pouquinho mais de informação a respeito disso do que a Rosa, porque como eu sou nova no grupo Poesia Simplesmente, as pessoas novas no métier, no escrever, me procuram mais, entendeu? Porque eu estou mais em pé de igualdade com elas. Eu digo por mim, a minha poesia cresceu muito. Não vou dizer para você que eu sou uma poeta, mas hoje em dia eu já escrevo alguma coisa que se leia. E eu falo isso para essas pessoas, entendeu? E eu vejo que muitas estão crescendo. Eu recomendo que vão, que frequentem. O que você acha? Eu vou frequentar uma poesia? Eu não frequentei, mas eu mando elas frequentarem. E eu já estou quase com o pezinho lá dentro. Então, a gente sente que mesmo essas que, como ela disse, a gente tem dúvida sobre a qualidade da produção, mas a gente vai sentindo o crescer delas, devagarzinho, mas vai sentindo crescer. Você vê justamente um acompanhamento. É óbvio que as pessoas que aparecem de repente e somem, desaparecem tão rápido quanto aparecem, você não tem como capturar. Você não tem nem como se lembrar que elas existiram. Mas você observa, assim, um grupo de pessoas que vão se interessando. Fiel, que vai se interessando paulatinamente, né, e que vai chamando, porque esse público está sempre se renovando, aí está sempre avançando. Uma coisa curiosa sobre o fazer poético para se sentir escrevendo uma boa poesia ou ruim, eu que toquei violão há muito tempo, eu costumava dizer que tem o dia que o dedo está bom, está tudo maravilhoso. O dia que o ouvido está bom, está tudo horrível. Né? Porque uma coisa, quando o seu ouvido evolui, você ouve todos os seus defeitos. Quando o seu dedo evolui, você acha que está tocando mais do que realmente está tocando.
E eu acho que são duas coisas que caminham paralelamente, né? O escrever e a leitura. Enquanto você promove uma necessidade de mais estudos, de mais leituras, ao mesmo tempo você vai contrabalançando isso com uma determinada escrita. Aí eu vejo esses movimentos, tendo esses dois movimentos paralelamente. Tá? Há muito do social também, do querer aparecer, do entrar em contato com as pessoas, tá? Para o qual o escrever a poesia é meramente um pretexto também. Mas mesmo essas pessoas estão integradas ao ler poético, ao fazer poético. Aquela questão do reconhecimento poético, da militância poética e do profissionalismo poético. Se é que eu posso botar nessas três palavras, eu não quero botar paradigmas nem nada, mas as ideias que envolvem o profissionalismo, um sujeito que vai especificamente fazer uma coisa, se disciplina para fazer aquilo, a militância, que é a necessidade de participar mais do que propriamente fazer, e o reconhecimento, quer dizer, a quem eu vou recorrer para dizer a minha poesia presta ou não presta. Como é que isso tem funcionado e como é que isso tem funcionado também para vocês? Desculpa, deixa eu fazer só mais uma interrupção, que é o seguinte, antes que o programa termine, esse é o segundo programa da série de videoconferências, e no primeiro programa nós apresentamos o grupo Poesia Simplesmente, ou uma parte dele, pois o grupo é muito grande. Nós estamos aqui apresentando a outra parte do grupo Poesia Simplesmente, que é um grupo que existe há mais de 10 anos e tem se apresentado no cenário poético do Rio de Janeiro, dos demais estados do Brasil, durante esse tempo, apresentando espetáculos poéticos teatrais, né, de longa duração, 1h30, assim também como espetáculos pontuais, apresentado poesias em colégios, hospícios, hospitais, e tem As universidades, praças públicas, todo tipo possível de atuação poética. Congressos com acompanhamento musical, com movimento teatral, com trabalho teatral. O interessante é dizer que são 10 anos de atuação constante, e a marca é o Terça e Conversa no Cômodo do Café, que são 7 anos de apresentação semanal, de espetáculos pontuais. Então nós estamos falando com Ângela Carrocino e Rosa Borne, que participam desse grupo. E daí as perguntas que vêm sendo trabalhadas até então, já que eles têm um contato muito próximo com todas essas questões, e os outros grupos e as pessoas que têm um envolvimento poético. Então, por favor, Rosa. Então, quando você fala reconhecimento, militância, você usou mais um terceiro, profissionalização. Eu penso assim, você está perguntando da função da poesia. E eu acho que, por exemplo, assim, qualquer resposta que eu der vai ser muito singular, muito individual. Eu acho que a gente não pode se tornar profissional da poesia. Mas aí Agora, outra coisa é eu acreditar que essa minha poesia possa ter uma função manifesta, que seja despertar o interesse das pessoas pelo texto poético, seja aquele produzido por pessoas que não, enfim, ainda não são de conhecimento do grande público, sejam os autores consagrados. E o nosso grupo tem procurado levar tanto a própria poesia quanto a poesia desses autores, né, que já caíram na boca do povo. Agora, eu acredito, Érico, que a função da poesia, acima de tudo, é uma função inconsciente. Aí eu vou defender a minha seara, que é a da psicanálise. Por exemplo, só para simplificar o que eu estou querendo dizer, eu sou uma pessoa de temperamento extremamente alegre. Então, aquela coisa que a gente diz assim, tem alguma coisa que se endereça ao outro, e efetivamente sou. Eu sofro de outros problemas, mas não tenho nenhum problema de humor. A minha poesia, se eu for defini-la, se é possível já dizer alguma coisa sobre essa poesia, não é uma poesia otimista, é uma poesia pessimista. Quer dizer, apesar de eu reconhecer que ela traz muito de toda essa carga de leituras, de toda essa... Enfim, eu acho que prevalece alguma coisa que me escapa, e é isso que eu estou chamando de função inconsciente da poesia. Eu lembro que quando eu li em Lacan que a linguagem, só tem 2 linguagens que se destacam, quer dizer, eu estou resumindo Lacan, é até leviano dizer isso, mas foi como ficou para mim. A linguagem da criança e a linguagem poética são linguagens que escapam ao uso ordinário da linguagem do cotidiano. Escapam a função.
A sim, própria nesse definição sentido, de função. Nesse sentido. Então, para mim, essa função inconsciente que tem o texto poético, aquilo que faz com que, se o meu texto não é confessional, eu acho que é em uma boa medida, necessariamente passa por alguma coisa que me escapa e muito. Eu não sei porque que eu não escrevo sobre a minha militância política. Eu não escrevo sobre a minha militância política. Meu texto é muito marcado pela questão da morte. Eu acho meu texto pessimista. Eu acho que sempre é aposta num final que não é feliz. Então aí eu fico pensando assim, quer dizer, essa função é inconsciente. Agora, se eu vou tratar de, por exemplo, eu não quero lançar um livro enquanto a minha crítica não permite. Eu tenho um espaço para lançar um livro, eu faço parte de um grupo onde as pessoas comprariam o livro, onde as pessoas leriam o meu livro, mas ainda não chegou a hora para mim de lançar esse livro. Então esse reconhecimento, gosto do palco, gosto. Tem esse prazer lúdico, tem. Quando a gente está transmitindo alguma coisa que toca no coração do outro, toca na cabeça do outro, faz com que o outro se interesse mais pela poesia, isso me interessa. Agora, a mera circulação de mais um livro, só porque esse livro é meu, isso não desperta nenhum interesse em mim. Agora, que eu possa um dia dividir, escrever o meu livro para que outras pessoas possam trocar comigo, para que seja pretexto, isso sim me interessa. Mas a realização da troca poética e do diálogo poético sim, é isso para absurdamente mim é importante. É o máximo, isso para mim é o mais importante. Que eu possa ter conhecido você e outros poetas importantes. Aliás, você me aproximou do Augusto dos Anjos, do Érico, vocês todos devem saber, é um grande poeta para mim. O seu livro Cenas de Mortes Vulgares tem me ajudado muito. E já me influenciou, já escrevi textos por conta dos seus escritos, por conta da sua aproximação com Augusto dos Anjos. Eu tenho um poema que eu tenho certeza que se eu não tivesse me ouvido falar do Augusto dos Anjos, eu não teria escrito. Como você outros, né? Agora, a gente não escolhe, eu não escolhi assim, eu hoje vou escrever um texto que eu vi o Érico falar do Augusto dos Anjos. Então, quando você fala profissionalização, reconhecimento e militância, eu acho que para mim o mais importante é tudo isso que escapa dessa coisa que eu colocaria mais numa categoria assim, mais narcísica, sabe? E cairia numa categoria do mais inconsciente, nessa função mais inconsciente do texto. Vamos mudar para participação, lúdico e necessidade. Isso. Já que é bom sempre trabalhar com tríades, né? Parece algo sagrado. 5 minutos, Ângela. Depois de tudo que você falou, não me sobra nada. Só tenho que dizer... Sobra tudo, sobra você. Não, agora eu vou dar uma de psicóloga aqui, psicanalista, eu vou dizer que a Rosa, ela... Onde está a Rosa? Na alegria exterior ou no pessimismo da poesia? Onde está a Rosa? Eu não sei. E por que esse livro não sai? Ela não quer se expor ou ela não quer dividir com a gente? Mas eu divido a poesia. Não, ela divide não é a única. Aquilo que ela falou anteriormente. O falado não é o que você lê. Então, fica a Rosa lá falando. Agora, o que ela falou para você ler e reler e encontrar a Rosa lá, você não vai encontrar, porque ela não publicou. Eu acho que o problema é a questão do ouvido que ainda está acima da... o ouvido que fica acima do dedo, né? Aí eu acho que o escrito também ainda tem um local sagrado de reconhecimento máximo de autoridade, né? Autoridade. Você escreveu, não leu o palco meu? Não tem a expressão. Você escreveu, está escrito, você não pode desfazer isso. Não tem a energia do falado, mas é como se ficassem todos os defeitos. É para valer, né? É para verdade. ficassem todos os defeitos. Agora, eu digo para você, quando comecei a frequentar, a primeira vez que eu li poesia lá, o papel que eu tinha na mão, tremia que era uma coisa. Hoje eu tenho o mesmo prazer que ela tem aqui no palco. Não é hoje não, eu tinha antes, mas eu tinha medo. A primeira vez no palco, eu estava na 2ª série primária e eu fui recitar uma poesia sobre o descobrimento do Brasil. Sabia aquilo, decore e salteado, mas eu sabia tão bem, que eu cheguei no palco,
falei numa velocidade de trem-bala e saí correndo pelo outro lado. Entendeu? Com medo do palco. Mas eu ansiei tanto para pisar naquele palco e depois eu fiz aquela vergonha, né? Mas hoje não, hoje eu entro no palco, me coloco lá e tenho minha performance, já consigo fazer uma performance. Então eu acho que essa parte do lúdico é importante. E eu acho que essa parte de... Quais foram as 3 palavras que você substituiu? Necessidade, lúdico e a primeira palavra, acho que agora ela me escapa. A necessidade, a participação. Participação, o lúdico e a necessidade. Então eu acho, eu tenho necessidade, hoje eu tenho necessidade, aquilo tudo que eu escondi na gaveta, hoje não, hoje eu tenho necessidade de partilhar com os outros, tenho necessidade do reconhecimento, de ouvir se está bom, se não está, quando as pessoas dizem, tua poesia cresceu, Ângela, aquilo me lava a alma, me aquece a alma, nem me lava, me aquece a alma. Eu gosto de ouvir isso, gosto sim. E eu acho que realmente essa devolução do que os outros estão achando da minha poesia está ajudando ela a crescer, está sendo imprescindível. E uma coisa que eu verifico, antes dela encerrar com o poema dela e a Letícia fazer as honras da casa, é verificar que é uma diferença muito grande entre você chegar com um seu poema, nervosamente dizê-lo de qualquer forma, e você ter o reconhecimento das alternativas, das possibilidades, saber selecionar o poema, saber escrevê-lo, saber a que público ele se destina, já ter um repertório de atuação pronto de frente para determinados públicos. Tudo isso daí, por mais que possa ser às vezes desmerecido como uma parafernália técnica que não interessa a poesia, muito pelo contrário. Me parece um engrandecimento, porque você cria perspectivas, conceitos como do leitor modelo, do horizonte de expectativas, etc. e tal. Isso é questão acadêmica. Vocês têm reconhecimento disso no fazer poético. Isso se revela no momento em que você sabe qual o público, sabe fazer qual a seleção e qual estrutura. Rosa Boni, o seu poema é curto, é de encerramento? Não, eu vou ler, até porque vai ser de encerramento, porque não vai dar para a Ângela falar. Eu vou ler um poema então de um outro autor sobre a poesia. Não dá para a Ângela falar. Peraí, eu tenho que entregar meu livro. Eu estou dizendo assim... Entregar o material. Não, eu estou falando porque ele falou que o tempo está acabando. Então eu queria ler, em nome do nosso grupo, um poema do Leminski. Você concorda? Pequenininho. Eu queria tanto ser um poeta maldito, a massa sofrendo, enquanto eu profundo medito. Eu queria tanto ser um poeta social, rosto queimado pelo hálito das multidões. Em vez, olha eu aqui, pondo sal nesta sopa rala, que mal vai dar para 2. É para falar de uma das influências que eu acredito que, não sei o que eu não queria dizer, mas um poeta que certamente influenciou muita geração de poetas que está nessa virada de século atuando. Letícia, está fazendo encerramento. Acho que o tempo também está terminando. Vocês acabaram de assistir a videoconferência Projeto Leitores da Ribalta, que é da Cátedra Unesco de Leitura, junto com o Decanato CPCH e a Coordenação Central de Educação à Distância da PUC-Rio. Compuseram a mesa Érico Braga Barbosa Lima, que é professor da Cátedra Unesco de Leitura, Ângela Maria Carrucino e Rosa Borne, que ambas são membros do grupo Poesia Simplesmente. Obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Letícia. Obrigada, Érico. Quer? Eu trouxe esses livros que ele já mostrou. Trouxe o meu livro para você. Esse aqui é aquele filho primeiro que a gente costuma renegar mais tarde. Tecendo palavras. E trouxe alguns prospectos. Lembrando que faz parte do projeto também o recolhimento de qualquer material de registro dos eventos poéticos que tem acontecido nas últimas 2 décadas, para posterior digitalização e composição de um acervo virtual da cátedra, registrando todos esses momentos dos últimos 20 anos. Trouxe o jornal literário Rio Letras, no qual eu tenho uma coluna. Vários membros do Poesia Simplesmente têm. E trouxe um material de fotografias e coisas de eventos e coisas.
Nós acolheremos com muito carinho e cuidado a você. Obrigada a vocês, obrigada a PUC. Obrigado.